As pessoas querem só boca e teta. A PEC contra a jornada 6x1. Evita o esgotamento dos trabalhadores. Vamos ter que contratar mais 10 funcionários. Trabalhador não é robô. Foi assim quando criou o salário mínimo. Dizia que ia quebrar o país não quebrou. Que ele ganhe por hora trabalhada. Que nós tenhamos uma jornada de 40 horas. Não vai falir ninguém. É a PEC do desemprego. O argumento da escravidão. Pagar o mesmo salário para um funcionário que trabalha 30% menos. É muito tempo trabalhado para pouco tempo de folga. É um engodo essa proposta. Os trabalhadores precisam viver. Mais uma vez, é a turminha da Lacrolândia. Só mostra o preconceito, a povofobia. O que Deus está defendendo na sua palavra é a escala 6x1. Esta semana, a Câmara aprovou por consenso vários projetos importantes, como a Política Nacional de Cuidados e regras para a prevenção de lavagem de dinheiro no mercado de criptoativos. Mas o debate que realmente dominou o plenário foi acerca de um texto que, no início da semana, ainda buscava as assinaturas necessárias para se tornar uma proposta de emenda à Constituição pelo fim da escala de trabalho semanal 6x1 no Brasil. O modelo foi adotado a partir do texto constitucional, que estabelece uma jornada máxima de 8 horas diárias e 44 semanais, o que na prática viabiliza 6 dias de trabalho com meio expediente no sábado, no caso do comércio. Deputados da base aliada e da oposição divergiram sobre a proposta, uns ressaltando os prejuízos para a economia do país, outros defendendo a melhora na qualidade de vida do cidadão. A tabela 6x1 é uma tabela que já não é mais aceita pelos trabalhadores brasileiros e nós precisamos reconstruir o que nós tentamos desde 1995, com a PEC do ex-deputado Inácio Arruda, trazer para 40 horas semanais naquele momento e hoje já se discute 36. Isso evita o esgotamento dos trabalhadores e gera mais emprego para outras mulheres e homens desse país. Até o nome é errado. PEC 6x1. O certo seria, se fosse certo, PEC 4x3. Essa proposta sequer será protocolada. Não tem o menor sentido. Por quê? Quem tem menor noção de empreendedorismo, menor noção do que é ser um empresário, como é que vai continuar pagando seus impostos, pagando seu aluguel, todas as suas despesas? As pessoas querem só boca e teta. Tem que trabalhar. Trabalhar. Parece que tem medo do trabalho. Ah, não vou trabalhar? O trabalho faz mal? Não. Trabalho enobrece. Em diversos lugares no mundo já tem essa jornada, já foi acabada, já acabou essa jornada de 44 horas. Foi construídas outras formas de relação de trabalho, que é importante trazer aqui para todos nós que estamos acompanhando esse debate. Estabeleceram algumas regras, por exemplo, 4x3, 4 dias trabalhados, 3 de descanso, 5x2, 5 dias trabalhados e 2 de descanso. E aqui é 6 dias trabalhados com 1 de descanso. Nós temos que acabar com isso. E essa casa tem essa responsabilidade. E não adianta alguns falarem, se acabar com essa jornada de trabalho, vai quebrar o país. Porque foi assim quando criou o salário mínimo. Dizia que ia quebrar o país não quebrou. O sistema americano permite que cada trabalhador trabalhe até 1 dia por semana, se assim ele quiser, e descanse às 6. Que ele ganhe por hora trabalhada. Ele tem a liberdade. Nenhum deputado do PSOL ou governo vai dizer quantos dias o trabalhador tem que estar presente no trabalho. Ele decide. Ah, marcou, mas daí é ruim. É engraçado que a gente vê um monte de gente tentando atravessar a fronteira para os Estados Unidos para trabalhar assim. Então, é preciso dizer que a extrema-direita
que não apoia o projeto da redução da jornada de trabalho, na verdade, ao fim e ao cabo, ela também é contra a família. Porque uma família em que o trabalhador, a mulher e o homem, ficam segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e folgam somente no domingo, quando folgam, essa família também não tem condição de exercer os laços amorosos. Diminuir a carga horária de 44 para 36 horas semanais vai importar numa diminuição da eficiência em 33%. Quer dizer que você vai pagar o mesmo salário para um funcionário que trabalha 30% menos. Essa diminuição de 30% será custeada não pelo empregador, pelo dono da indústria, vai ser custeada por você. Por quê? Quando os custos da produção aumentam, eles são repassados para o consumidor. A carga horária de trabalho do brasileiro é maior do que a média mundial de 38,2 horas, revela a Organização Internacional do Trabalho. No Brasil, a jornada máxima é de 44 horas, mas a média é de 39 horas. É muito tempo trabalhado para pouco tempo de folga. Evidentemente, trazendo para a humanização a jornada de trabalho, nós teremos trabalhador mais satisfeito do trabalho e rendendo muito mais. Aí vem uma deputada criar um projeto, uma PEC, para dizer, senhor presidente, que tem que acabar com a escala 6x1. Sem pensar no impacto que isso traria para o Brasil, sem pensar no impacto que isso vai causar para quem produz e quem gera emprego. Mas mais uma vez, é a turminha da Lacrolândia. Protocolei no dia 13 de dezembro de 2006 o projeto de lei 7663 de 2006, propondo exatamente a redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais e a escala de não mais do que 6 horas diárias. Porque a gente sabe que os trabalhadores precisam viver, precisam ter dignidade, trabalhar para viver bem e não matar de trabalhar, não se matar de trabalhar. E as tecnologias evoluíram muito no nosso país. Se em 2006 já identificava essa justificativa, imagina agora. Eu não sei de onde o pessoal tirou 4 dias, dá 36. 4 vezes 8 dá 32. Já tem um erro nesse projeto, é uma falha até de matemática. Mas a Ana Carolina virou para mim e falou: Luiz, se essa medida passar de 4 para 3, nós vamos ter que contratar mais 10 funcionários, passando de 20 para 30 funcionários. É muito fácil você atacar o fim da escala 6x1 quando se tem tranquilamente uma escala 3x4. É muito fácil apontar o dedo e dizer que quem não quer trabalhar por 6x1, que se demita, que procure outro emprego, quando se tem tempo livre com a família, como todos aqui têm. Esse ataque que está sendo feito com palavras nas redes sociais é lamentável e só mostra o preconceito, a povofobia, a irresponsabilidade com os trabalhadores que vários aqui têm. Não vai acabar com a indústria de ninguém, não vai falir ninguém, pelo contrário, ela vai significar mais possibilidades postas, especialmente para a juventude, aqueles que estão no comércio e que eles estão trabalhando naquele comércio, sinceramente, com um salário pequeno, com uma rotatividade altíssima, e precisam, sim, de ter maior segurança. O debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1 se estendeu para quarta-feira, quando a autora da proposta, a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, anunciou ter conseguido cerca de 200 assinaturas para protocolar a PEC na casa, quantidade acima do mínimo necessário de 171 apoiamentos. Eu quero dizer aqui que eu estou impactado, estou chocado, estou estupefato que conseguiram o número de assinaturas para uma PEC que jamais será aprovada, mas é uma PEC do absurdo, uma PEC para fazer inveja a Franz Kafka. Essa é a verdadeira situação. Eu lembro que a gente era 48 horas semanais, reduzimos na Constituição de 88 para 44, não criou desemprego, pelo contrário, criou novos turnos. E eu não entendo porque alguns deputados desta casa é contrário com esse argumento.
Aliás, é argumento da escravidão. Na escravidão, porque a escravidão não tinha discussão nenhuma, os escravos ganharam consciência, fizeram a luta e se libertaram. É a PEC do desemprego. Estão iludindo. Esta deputada é uma irresponsável. Ela não fez conta nenhuma. Ela veio aproveitar a Câmara Federal para estar produzindo fake news, para estar enrolando o trabalhador brasileiro. No caso do Reino Unido, 91% das empresas que fizeram por 6 meses a experiência de redução da carga horária de 6 por 1 para 5 por 2, sem reduzir o salário, 91% das empresas mantiveram a redução da jornada de trabalho. Entendo que não é uma pauta nem de direita nem de esquerda, mas que é uma pauta necessária para chegarmos àquilo que é de melhor para a nossa nação, e precisamos sim ouvir os lados e tomarmos a decisão necessária e chegarmos ao denominador comum. Precisamos diminuir, sim, a escala de trabalho daqueles que são responsáveis pela economia e pelo crescimento brasileiro. O trabalhador não é robô, ele tem família, assim como os empresários, e precisa cuidar dela. Não basta que nós tenhamos 4 dias e que trabalhem 10 dias, 10 horas por cada um desses 4 dias. Por isso, senhor presidente, acho que esse é um debate que vai ser feito com muito cuidado. Somos favoráveis a que você não tenha mais a jornada 6 por 1, mas principalmente que nós tenhamos uma jornada de 40 horas. É a tese do 100 e 80 e 100. 100% de salário, 80% de trabalho e 100% de produtividade. Todo mundo quer produzir, mas quer ter descanso para o lazer, para a família e para aquilo que faz do ser humano ser ser humano. As relações interpessoais e as relações com a família. Somos a favor da PEC. Vamos pensar se todos os trabalhadores que sustentam a cidade, porque o porteiro sustenta a cidade, a trabalhadora da farmácia, a caixa de supermercado, a trabalhadora doméstica, todos nós que estamos aqui, para estarmos aqui na política, tem trabalhadores super explorados, que com seu trabalho possibilitam a gente aqui ocupar a Câmara Federal e o Congresso Nacional. Não tem almoço grátis. Se uma PEC dessa prevalecer nesse parlamento, esse parlamento será irresponsável. Nós não podemos jogar para a galera. É claro que nós precisamos defender de que os nossos trabalhadores tenham trabalho digno. Agora, não há nada de desumano. E sabe por que não há nada de desumano? Porque a mesma Bíblia que nós aqui amamos e defendemos, a Bíblia diz em Êxodo 34, 21, palavras do Senhor: 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. O que Deus está defendendo na sua palavra é a escala 6 por 1. Trabalha 6, descansa 1 dia. A quarta-feira começou com as discussões sobre a escala de trabalho 6 para 1 e seguiu com a aprovação de 8 requerimentos de urgência, inclusive ao projeto que reserva cota de 30% das vagas em concursos públicos para negros, indígenas e quilombolas, tema que dividiu o plenário. A ampliação do percentual na nova legislação é fundamental, de 20% para 30%. A inclusão de indígenas e quilombolas como beneficiários da política também. A inclusão do processo seletivo simplificado também nas cotas, não apenas no concurso, bem como a confirmação da autodeclaração. E também a clareza sobre as medidas que vão ser adotadas em casos de denúncia ou de fraude da aplicação das cotas. Esse projeto, senhora presidente, todos nós somos iguais perante as leis. Está lá no artigo 5º da Constituição, e é uma cláusula pétrea. Não pode ser modificada nem por lei, nem por PEC, só uma nova Constituição. O que me diferencia, que eu sou da Paraíba, tenho uma pele parda ou branca, da deputada Silva Ioapi, porque ela é índia. Somos um só povo. As mulheres negras ganham menos do que as mulheres brancas. É porque na periferia se mata mais um percentual de 30%, enquanto que a não branca morre em 20%
e 15% nos confrontos policiais. Porque os negros que moram nessa periferia não têm a oportunidade que os outros têm. É por isso que é importante que a gente faça essa justiça social. Nós somos todos iguais, somos todos brasileiros. Não é mais possível você aumentar o percentual de cota agora para 30%. Você, daqui a pouco, ser branco, hétero e homem vai ser crime. E ninguém é mais inteligente ou menos inteligente. A cota, se fosse social para pessoas de baixa renda, seria necessária, mas não por cor, não por raça. Aí dizer que uma pessoa que pode entrar num concurso público por uma reserva de vagas, e essa pessoa vai ter que ser aprovada, essa pessoa vai ter que fazer prova, essa pessoa vai ter que ter nota, isso significa que ela vai ter que, sim, ter mérito. Agora, dizer que ela está ganhando essa vaga sem nenhum custo, isso é uma tremenda injustiça. É um absurdo, em 2024, nessa casa, está discutindo sobre cota racial para concurso público. Muita gente não sabe o conceito de negro, que são autodeclarados pretos, que foi 10,2%, vão trazer dados, com a soma de autodeclarados pardos, que deu 45,3%. 55% são de negros. É um absurdo. Eu tenho um projeto nessa casa para acabar com a cota racial. Me gera espanto, estranheza, ver alguns parlamentares falando de princípio da igualdade, princípio da isonomia, sem entender o que é esse princípio. O princípio da igualdade e da isonomia, que está discriminado no artigo 5º da Constituição Federal de 88, fala em tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, nos limites em razão de sua desigualdade. Eu rogo pelo voto não, até porque nós não estaremos resolvendo o problema lá da base. Nós estamos mascarando um processo de colocar pessoas quando você não influencia na formação dessa pessoa na base, e aí para você mascarar aquilo que você não ofertou, que é uma educação de qualidade, você tenta um outro sistema de cotas. Nós somos a maioria do povo brasileiro, mas representamos apenas 35% dos servidores públicos do Executivo. E olha, porque isso já avançou com a política atual de cotas. Isso é não ter a representação da maioria naqueles que vão servir a esse povo. Isso sim fere a isonomia prevista na Constituição. O caminho não é criarmos mais cotas raciais nesse país. O caminho sempre foi e sempre será a educação primária. Nós precisamos resolver o problema da desigualdade nesse país, lá na base, educação primária. Quando a ideia das cotas começaram com esse sentido. Durante um período você teria as cotas, enquanto o governo investia lá na educação primária. É nossa responsabilidade fazer com que essa aprovação sirva de modelo. E é por isso que nós vamos incessantemente fazer esse debate, tratando dos temas com o nome que eles têm. Racismo é racismo e precisa ser dito desta forma. Na política de cotas, se nós colocarmos 30% até 2047, nós vamos ter 50% de negros, negras, pardos e pardas dentro do serviço público, 50%. Portanto, esta cota, ela foi aplicada durante 10 anos, mas não foi suficiente ainda para se fazer essa justiça. Por isso, é preciso mais 10 anos para que a gente faça essa avaliação e tenha uma igualdade também. Foi por volta de 8 horas da noite de quarta-feira, 13 de novembro, em meio à análise da PEC que amplia a imunidade tributária para templos religiosos, que a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL paulista, trouxe ao plenário a notícia que já começava a circular na imprensa sobre explosões ocorridas minutos antes na Praça dos Três Poderes. A imprensa está noticiando que uma pessoa com explosivos se aproximou da entrada do STF. A explosão foi ouvida de dentro do prédio após o fim da sessão do plenário e o prédio foi evacuado. Polícia Militar e bombeiros confirmaram a morte de uma pessoa em frente ao prédio. Dezenas de seguranças e policiais cercam o STF. Eles cercaram o prédio e pediram para que todas as pessoas se afastassem da janela do edifício. A segunda explosão aconteceu próxima à Câmara dos Deputados.
em vídeos nas redes sociais, que já estão circulando nas redes sociais de Vossas Excelências, é possível ver um carro explodindo com fogos no estacionamento do anexo 4. Isso está acontecendo neste exato momento. O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, que presidia a sessão naquele momento, pediu 1 minuto de silêncio para homenagear a pessoa morta no atentado e depois suspendeu a sessão. Quero propor 1 minuto de silêncio, já que foi confirmado o óbito, 1 minuto de silêncio e a gente suspende a sessão após o minuto de silêncio. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Nós estamos dizendo que o cuidado deve ser responsabilidade do Estado brasileiro. Cuidado que é tão fundamental para a sustentabilidade da vida, para a reprodução da vida e que até hoje, na história do Brasil, sempre foi uma responsabilidade quase exclusivamente das mulheres. E realizada, é importante nós dizermos, de maneira gratuita e invisibilizada.